paz do Senhor Jesus, Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia maravilhoso na santa e gloriosa paz do Senhor, um dia cheio de bênçãos, de saúde, livramento, de sabedoria, e tudo aquilo que for necessário, que o Senhor venha prover no nosso dia, na nossa família, em nome de Jesus. Vamos iniciar nosso dia lendo a palavra do Senhor, meditando, absorvendo os aprendizados da leitura. E vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Mateus. Hoje é o capítulo 22. E que Deus venha abençoar a nossa leitura, que seja bem edificante. Qualquer coisa, alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou algo a acrescentar. Pode comentar, fica à vontade. Esse projeto é para a nossa edificação. Amém? Então, desde já compartilha esse vídeo. Se você está ouvindo no podcast, compartilha. Dê o seu like, o seu curtir. Apoie esse projeto, que ele foi criado para incentivar você, a mim, mais pessoas a terem o hábito de ler a Bíblia diariamente. Amém? E aí a gente juntos é mais fácil. Então vamos aqui ler o capítulo 22 do livro de Mateus. Diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Bodas, para quem não sabe, é casamento. Versículo 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então aqui, essa parábola é o Senhor mais uma vez falando de Israel e comparando também com os gentios, que posteriormente, principalmente com Paulo, iriam ser alcançados e iriam ter mais facilidade para receber a Jesus do que os próprios judeus daquela época, que viram, que andaram com Jesus. Então ele estava falando isso, que as bodas já estavam prontas. As bodas estão muito relacionadas à salvação, o reino de Deus. O reino de Deus é comparado às bodas também, Então, o reino de Deus estava preparado aqui, estava sendo anunciado por Jesus ao povo de Israel, mas eles estavam muito ocupados com os afazeres deles, e não deram ouvidos, não quiseram participar. E aí, ao invés disso, aqui no versículo 6, ele fala, que os servos foram ultrajados e mataram, Então, também se referindo naquela época dos profetas, que foram perseguidos. E aí no versículo 7 diz que o rei se encolerizou com aquilo e aí enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então foi o que aconteceu com Jerusalém, Foi algumas vezes dominadas por povos vizinhos, povos pagãos, nessa época estava sendo dominada por Roma, mas já tinha sido dominada pela Síria, a Síria, Então a gente vê aí, sempre quando o povo estava em pecado, estava na idolatria, principalmente também na época dos juízes, a gente via muito, O Senhor levantava o juiz, enquanto o juiz estava ali vivo, estava ali liderando o povo, e o povo estava ali na linha. Mas aí esse líder falecia, então ficava sem juiz e o povo entrava em pecado novamente. E aí vinha uma nação, um povo vizinho e dominava aquele povo, o povo de Israel. Então acontecia muito isso.
Era uma forma do Senhor disciplinar o povo de Israel. E eles foram tanto disciplinados que um dia eles deixaram, né, de fazer isso, ao ponto de serem extremamente religiosos, né? Que é o caso dos judeus ortodoxos e dos fariseus aqui na época, né? Eles se tornaram tão religiosos que quando chegou o verdadeiro Messias, eles não estavam querendo aceitar, né? Então, quando é 8 a 80, né? É mais ou menos isso que aconteceu. E aí o Senhor, né, falou, estava convidando o povo de Israel não deu atenção. E aí o Senhor mandou seus servos irem atrás daqueles que estavam no meio do caminho, né, que não tinham sido convidados, mas que eram mais dignos de participar das bodas do que aqueles que tinham sido convidados que não deram atenção. Eles convidaram bons e ruins, né? Igual aquela parábola dos peixes, né? Que tem peixe bom, tem peixe ruim. Aí os anjos iriam depois separar os bons dos ruins. E aí continuando aqui, do versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui, né, nas bodas, o Senhor, ele encontrava alguém que não estava vestido adequadamente, né? Essas vestes de núpcias as vestes do casamento, vestes brancas, né, como a neve. Então essa pessoa não estava vestida adequadamente, né, estava inadequado, né, e se refere aos peixes ruins ou ao joio, né. Então não se encaixava ali, né, não estava fazendo parte ali daquele grupo, daquele povo. Então ele foi tirado dali, né, e lançado nas trevas exteriores. Então aqui você está falando também a questão da santificação, né. Uma pessoa que não buscou a santificação do Senhor, né? Mesmo estando ali junto com todo mundo, na questão do joio, quando chegar lá no grande dia, ele não vai ser recebido, né? E aí ele fala, né, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, é isso que acontece também. Não é só nessa época, né? Tudo isso que o Senhor está falando aqui, que ele se refere a Israel, né? A gente também pode colocar nos dias de hoje, né? Porque a igreja, embora seja gentílica, né? Seja de outras nações, não seja nação de Israel, mas a gente se assemelha muito aos judeus, né? Porque nós somos seres humanos, né? Os judeus não são seres humanos especiais e nós também não. Todos nós somos farinha do mesmo saco, né? Então, aqui o povo de Israel, o Senhor escolheu esse povo para ser um bom exemplo, né? Na teoria era para ser assim, mas na prática eles foram mau exemplo em muitas coisas. Mas não quer dizer que eles eram piores do que a gente, né? Eles só retratam, mostram o que é o ser humano, né? Independente de qual nação, qual origem ele seja, né? Todo ser humano tem essas fraquezas, né? Então acaba retratando também nós, né, como igreja. Então isso acontece muito no nosso dia a dia. E aí ele diz, né, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Muitos ouvem a palavra do Senhor, né? Muitos ouvem louvores, até cantam louvores, né? Estão ali ouvindo, estão ali participando, mas não estão santificando, não estão se preparando no Senhor, né? Não estão praticando, não estão absorvendo a palavra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, a questão da religiosidade, né? Que a gente não seja cristãos religiosos apenas, né? Que só cumprem um cronograma, né? Que só cumprem uma doutrina, um dogma, né? Mas que não pratica no seu dia a dia os ensinamentos do Senhor, não se santifica, não fala de forma diferente, não se veste diferente, não se comporta diferente, não vive a identidade de Cristo na sua vida. Não é que a gente vai ser, né, pessoas totalmente diferentes, né? Não, mas o cristão, ele tem a sua identidade, né? Ele faz coisas que o pessoal do mundo não faz. E ele não faz coisas que o pessoal do mundo faz, né?
Então é preciso, né, ter essa separação. Santificação significa isso, né, separação. Então a gente tem que ter essa vida diferenciada, né, dos outros. E hoje em dia tá muito difícil você discernir, distinguir um crente de um não crente, né? Antes você, só pela roupa você conseguia ver, né, quem era crente e quem não era. Hoje em dia não. Hoje em dia tá muito misturado, tá muito, né, muita coisa sendo aceita, né, nas igrejas hoje em dia. Então a gente tem que ver, né, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Escolhidos ao ponto de quê? Escolhidos no sentido de, por exemplo, de uma árvore, né? Que poucos são escolhidos ou colhidos, né? Pelo ceifeiro, né? Que é o Senhor, que a gente vê na parábola, a gente viu, né, na parábola das sementes, né? Parábola do semeador, na verdade, né? Então o Senhor é aquele que planta e é aquele que vai colher. Então quando chegar aquele grande dia, vai ter muitas pessoas plantadas ali, né? Muitas sementes que foram plantadas ali, mas que não frutificaram, né? Então muitos vão estar ali, mas poucos vão estar prontos para serem colhidos, né? Vão estar maduros para serem colhidos. Então é mais ou menos isso que esse versículo, essa passagem nos diz. Que quando chegar no grande dia, a gente tenha frutos, né? E frutos amadurecidos para que o Senhor venha colher. Então, continuando aqui, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Aí a gente vai ver aqui uma série de coisas que eles vão fazer para tentar pegar Jesus, né? Tipo assim, vão fazer umas pegadinhas para ver se Jesus cai. Só que Jesus, né? Como ele sabe de todas as coisas, ele acaba fazendo o contrário, né? Eles que ficam sem graça. A gente vai ver aqui, versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhes a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele diz-lhe: De quem é esta efígie e esta inscrição? Efígie é aquele rosto que fica ali na moeda, né? 21. Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então ele estava aqui querendo saber se o Senhor ia dizer que era para eles sonegarem o imposto ou não, né? Então ele estava esperando um Messias que ia se revoltar contra Roma, né? E ia formar um grupo, um exército, né, contra Roma. E o Senhor está dizendo aqui que não, né? Aquilo que era de César, aquela moeda não era de César, então eles tinham que dar a moeda de César, né? E eles não gostavam disso porque eles queriam se libertar disso, dessa escravidão, né? O escravidão, né? É o que a gente vive hoje, né? Tem que ficar pagando imposto, né? Tudo que a gente compra. Então, eles queriam, né, se livrar desse jugo, né, de Roma, né? E aí Jesus disse que não, né? Não era certo ficar se negando imposto. E é o que a gente faz também, né? O que a gente tem que fazer, né? Se a gente tá vivendo aqui num país e tem as leis trabalhistas, né, as leis comerciais, a gente tem que acatar também. A gente tem que respeitar as autoridades, mesmo que não seja da nossa vontade, né? Que é o caso aí de Israel, né? Que era os romanos, e o nosso caso, né? Tô falando aqui em 2023, né? Então, mesmo que o governo não seja do nosso agrado, a gente tem que respeitar, né? Claro que tem um limite, né? Eles respeitam a gente. Agora, se eles quiserem obrigar a gente a fazer coisas que ferem a nossa fé, aí o negócio muda de figura, né? Então, continuando aqui, versículo 22. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-se retiraram. Questão da ressurreição. Aí vamos fazer de novo. Tentar fazer uma pegadinha com o Senhor, né?
Versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e dará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até ao sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Turbas a multidão. Versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, eles mandaram já os herodianos, os saduceus, aí continuando aqui, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, aí ele vai dizer aqui, né, versículo 40, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, aqueles 10 mandamentos que a gente vê no Velho Testamento, eles se resumem nesses 2, né? Se a gente for sintetizar os mandamentos, eles vão ser resumidos nesses 2, né? Então, a gente tem que amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, né? E aí depois a gente tem que nos amar para a gente poder amar os outros. Então a gente tem que amar o Senhor, reconhecendo que Ele é Deus maravilhoso, poderoso, nosso Pai, e que dele abunda, superabunda, né? Toda sorte de bênção, né? O verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira liberdade. Então, aquilo ali, através da graça, está disponível para nós, né? Então a gente recebe, né? O amor, a paz, a liberdade, tudo aquilo que a gente necessita, né? A saúde, tudo aquilo que o Senhor nos dá através da graça, a gente recebe, né? E aí, a gente recebendo de Deus também, né? Quando a gente reconhece Ele como nosso Senhor, como nosso Pai, a gente recebe, né? A gente deve receber, né? Na prática, na teoria, mas na prática, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de receber, né? O amor de Deus, por exemplo, as bênçãos do Senhor. Mesmo nós estando na graça, tem essa dificuldade de receber ou ainda não caiu a ficha que está disponível, né? Porque às vezes a pessoa passa por uma vida toda sofrendo, né? E desenvolvendo uma mente de escassez, que é difícil de acreditar que aquilo que ela tanto quer está disponível de uma forma tão, entre aspas, fácil, né? Mas que não foi fácil, né? Foi através do derramamento de sangue, né? Naquela cruz. Mas o Senhor passou por tudo isso para que a gente pudesse viver uma vida livre, né, nele. E às vezes é difícil para a gente acreditar, né, ou receber a graça de Deus, né? Então, o Senhor Ele quer que a gente reconheça, né, o seu sacrifício, reconheça o seu amor e receba, né, porque o seu amor, tudo aquilo que Ele fez foi por amor, né? Então, a gente recebe e desenvolve, né, vai plantando o amor do Senhor em nós. E aí, esse amor vai fazer com que a gente nos ame, né? Que a gente nos respeite, que a gente tenha autoestima, que a gente se valorize. Então, é nesse processo que a gente vai deixando de fazer coisas que não nos faz bem, né? Que antes a gente achava que era legal, que o mundo dizia que era legal e que não é, né? Então, a gente vai nos tratando de uma forma melhor, né? Então, em todos os aspectos, né? A gente vai se tratando melhor, a gente vai tendo bons valores, bons costumes. Então essa é uma forma da gente exercer o amor do Senhor na nossa vida, né? Não é somente amar o Senhor, mas quando a gente ama o Senhor, é como se fosse assim algo recíproco, né? O amor do Senhor é recíproco.
Então a gente ama o Senhor, então a gente recebe muito amor de volta, né? Muito mais amor do que aquele que a gente leva, né, para Ele, dedicar a Ele. O Senhor nos abençoa muito. Então vai nascendo, vai florescendo amor dentro de nós, e esse amor que vai florescendo, vai crescendo, né, vai transbordando a nossa vida. E é assim que a gente vai alcançando outras pessoas com amor, né? A gente vai amando outras pessoas. Então a gente trata as pessoas da mesma maneira que a gente se trata. Então o Senhor está dizendo aqui que a gente vai amar o próximo, mas como a nós mesmos. Tem pessoas que acham que amar o próximo é deixar de se amar, e não é. Né? Na verdade é o contrário, a gente só consegue amar o próximo se a gente se amar primeiro. Né? Se a gente está amando o próximo e não está se amando, a gente está se enganando. Na verdade a gente está num relacionamento abusivo, né? A gente não está fazendo bem nem pra gente, nem pra pessoa. Né? Então o amor do Senhor, esse amor é assim. Né? A gente reconhece, né, o Senhor, né, adora o Senhor, né, leva um pouco de amor ao Senhor, e o Senhor nos traz, né, uma enxurrada de mais amor, e esse amor ele vai plantando, né, vai florescendo dentro de nós e vai transbordando para os outros. Então, continuando aqui, 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos pelos cabelos de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Estava todo tempo interrogando para ver se encontrava algum erro, alguma coisa, né, alguma falha no Senhor, mas não conseguiram, né? Porque o Senhor, ele é a verdade, e a verdade liberta, e o amor ele constrange, né? Por quê? Porque o amor ele é verdadeiro, né? Então quando a pessoa não tá na verdade, o amor acaba constrangendo também. E aí, aqui a questão do filho de Davi é porque ele era descendência de Davi, né? Então o Senhor lá no Velho Testamento disse para Davi que o trono dele, que a descendência dele ia ser para sempre no trono, né? Ele está se referindo aqui a Jesus. Então, essa aqui foi a leitura de hoje. Se edificou, né? Comente aí, deixa o seu comentário, incentive, deixa o seu like, compartilhe também nesse projeto em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a minha, a sua vida, da sua família, dos seus amigos, seus irmãos, né? Aqui também. E que a gente venha dar continuidade em nome de Jesus. Então, até a próxima.